Bem-vindo ao Sem Roteiro, um podcast pra gente falar sobre tudo, inclusive sobre nada. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, eu sou a Nina. E eu sou o Dux. Ai, que preguiça! Ontem não teve episódio, né? Tava muito ruinzinho da cabeça, mas de dor de cabeça, né? Não, Não psicologicamente. não psicologicamente. A gente resolveu passar o episódio de ontem pra hoje. Então, separei aqui um assunto pra falar hoje. Não sei se chegou a ver, se apareceu na sua timeline. Provavelmente não, porque é mais sobre o mundinho dos games. Então, provavelmente não. Mas é que uma moça, né, jornalista, apresentadora de coisas de videogame, teve a voz clonada por IA. Eita. E aí ela, né, mostrou, né, fez um vídeo que, tipo, estão usando a voz dela pra fazer uns vídeos, tipo, de história, vídeo de contando umas coisas de IA, com imagem de IA no Instagram, e como que isso, né, é prejudicial pra carreira dela, né. Meu Deus do céu, que coisa Eu bizarra. até separei aqui o vídeo, se você quiser dar. Só dar uma olhadinha rapidinho pra gente ver que realmente é muito clonagem a voz dela. A minha voz foi clonada por uma IA. Eu descobri isso nesse sábado, dia 25 de abril, através de uma pessoa que comentou nos meus vídeos me avisando sobre esse canal. Você sabia que uma única flecha no olho mudou o destino da Inglaterra para sempre? Em 1066, após a morte do rei Eduardo, o Confessor, 3 homens disputavam o trono da Inglaterra. Harold Godwinson foi coroado, mas Guilherme, o duque da Normandia, jurava que o trono era seu por direito. Com certeza absoluta eu vou tomar alguma atitude jurídica para resolver isso, porque eu não vou permitir que esses canais continuem usando a minha voz, e se necessário, eu passo o restante da minha vida derrubando cada um deles. A minha voz não só é uma ferramenta de trabalho, como é minha principal ferramenta de trabalho e, acima de tudo, é minha ferramenta de trabalho. Caralho, que bizarro. Né, então, você viu que maluquice? E, tipo, até tem gente, né, óbvio, né, o pessoal do nicho de games já é um pessoal muito tóxico, né? Meu Então, Deus do céu. ainda mais se é uma mulher reclamando. Uhum. E aí, claro, muita gente apoiando ela e tal, mas aparece umas pessoas assim, mas a minha voz pode fazer o que você quiser, porque você não vai mexer nas minhas cordas vocais. Hã? Tipo, o som que você vai ter é só um som digital, isso não é propriedade de ninguém. Que coisa bizarra. Nada Claro a ver. que é. Pois é. Se alguém ouvir, vai ligar a ela. Exato. Aí o que ela fala que não é nem, tipo, claro, né, é errado por, né, moralmente errado, mas, Eticamente errado. mas tipo, Moral e ética é a mesma coisa? tem um pouco ou não lembro agora. Cadê as suas aulas de moralidade na escola? Eu não tive isso. Não lembro se era uma era, sei lá, grego, outra era romano, era uma coisa assim. Enfim. Então, além de que a voz dela é o trabalho dela, né? Também tem Já isso, que né? ela é jornalista, apresentadora, ela trabalha Ela trabalha com a dela. voz. Nossa Ela senhora. passa a credibilidade dela com a voz dela. As pessoas não acreditam em roubo intelectual, então. Pois é, então. E aí, né? Que E coisa todo esse bizarra. lobby do negócio da IA, né? De, não, tem que usar mesmo, vocês já Contanto que a perderam. pessoa autorize, beleza. Não, claro, mas tipo, vocês já perderam, a IA tá aí, não tem o que fazer. Né? Muita gente falando isso, né? E aí ela falou, né? Vai processar as pessoas, né? Porque imagina só, sei lá, tipo, igual o trabalho de dublador. Sim. Eles já têm tantos trabalhos feitos que é muito fácil alguém clonar a voz deles, né? Vai ser roubo. Não tem, literalmente roubo, né? não tem como. Tipo, tá aí. Não tá aí, porra. Mas É as uma pessoas pessoa. ficam nesse negócio de, precisa. A tecnologia precisa avançar, não sei o quê, e aí ficam. Foi um roubo. Ficam querendo empurrar isso goela abaixo. Mas isso aí também não é dar atenção a uma galera que já é toda errada? Não, Porque é medo de gente que acha claro, isso mas certo. eu digo que, tipo, quanto se tipo isso de não é coisa, não é. falado, né? Assim, se as pessoas não falam sobre isso, vão normalizar cada vez mais, né? Entendeu? Eu não acho que isso é normalizar de forma alguma. Não, claro que não. Eu não sei, na minha pequena bolha ser. aqui, assim, o meu negócio de novo, acho que a gente falou isso em um outro episódio, mas o problema da IA não tá nela facilitar a sua vida. Nisso, ela já existe, já tá aí, já, enfim, não tem o que a gente fazer. E também, né, é pra isso, exatamente isso que a gente pensa em criar tecnologia. Ela é mais uma ferramenta, né, pra ti. Pra facilitar o trabalho humano, e não pra substituir o trabalho tem que humano. trabalhar cada vez menos, né? Pois é, mas não é isso que acontece, na verdade, né? Muito se fala também eu acho que eu até compartilhei uma matéria sobre isso, acho não, eu compartilhei uma matéria sobre isso, que é
o seu chefe caiu no papo da IA. E agora, ao invés de você trabalhar menos, você tá tendo um burnout. Trabalhar mais, Porque você tem que trabalhar mais, sabe? E não é pra isso. Sabe? Que tem que existir a tecnologia, de forma geral mesmo, né? Ela tem que facilitar a vida dos humanos e não substituir o humano. E é nesse ponto, sim, que eu sou contra a IA generativa. Entendeu? Aí... principalmente, né? Sim, então, aí não tem porquê. Aí eu vi um vídeo também, isso eu acho que eu tava rolando o Twitter. E aí era um cara falando assim, gente, hoje em dia, quem que ia criar esse vídeo aqui? E era um vídeo só de um gato gigante, brincando com a cidade, destruindo ela, assim, mas... Pra que a gente precisa disso, né? Quem vai querer ver um negócio desse? Pois é. E é nesse ponto, assim, que eu falo que a IA só permitiu que muita gente medíocre sentisse vontade de... Vontade não, sentisse a vontade... Sim, dizer que é artista. É dizer que é artista, exatamente, sem treinar de verdade. Você não sabe a dificuldade que é criar um prompt. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, você nunca fez uma redação na sua escola? Pois sabe? Nossa senhora. Porque é basicamente isso, vai testando, vai falando, sim. Até que o gastando prompt... recurso e gastando recurso e gastando recurso. Não, e até que o prompt entenda o que você tá querendo dizer. E é isso só. Sabe? Não tem nenhuma complexidade mental. Nossa, não. E o artista, ele não... Assim, existem pessoas que nascem com aptidão, assim, que são... raros casos, né? Assim, mas... Mas mesmo essas pessoas, elas também treinam muito. Exato. Você o artista... pode nascer com aptidão, mas, né, pra você desenvolver... Em algum momento você vai ter que estar lá treinando, né? Sim, então, eu acho que o dom artístico tá, na verdade, na resiliência de você continuar tentando aprimorar a tua técnica. Sim. Sabe? Tem pessoas que fazem isso mais rápido, tem pessoas que levam mais tempo. Mas, de qualquer forma, tem a ver mais com dedicação do que com talento. Entendeu? O talento é desenvolvido. O talento pode ser desenvolvido. E o que eu quero dizer por medíocre é, tipo, no sentido mediano mesmo. Sabe? As pessoas têm outras prioridades. As pessoas, às vezes, não têm tempo de desenvolver isso. Mas isso não justifica você roubar o trabalho intelectual de outra pessoa, que é o que acontece com a IA generativa, pra você se sentir... Sabe? É uma coisa muito sobre ego. Muito mais sobre ego do que sobre... você realmente desenvolver alguma coisa. Sim, Então, de forma alguma, não tem como justificar. Sabe? Você achar isso... isso que tá acontecendo e isso tem que acontecer. Não, pô. Tem né, a gente fala sobre facilitar a nossa vida, mas não é nesse sentido, né? Tipo, o cara realmente não desenha, não pinta, não cria, não edita nada. E aí joga pra cima da IA pra fazer isso, né? Mal ele escreve um texto, porque, nossa, não precisa ser um prompt assim, nossa, super bem escrito. Não, só tem que ser bem escrito o suficiente pra IA entender aquilo e fazer mais ou menos o que ele quer. Exato. Porque tem aí as novelinhas, né? Dos bichos, das frutas, né? Meu Deus do céu. Coisa eu não cheguei a assistir no TikTok, né? Não, A gente assistiu num vídeo do Diva. Isso, um compilado que o Diva fez, assim. Gente, que negócio horrível. Não, fora toda a temática, né? Que é sempre temática muito misógina, machista. Temática de traição. É misógina, né? Nem só machista, né? E é uma repetição, assim, é pra um público muito específico. Sem querer colocar juízo de valor aqui, tá? Claro, não. Mas é de fato pra um público específico ali, né? Que é o cidadão médio. E assim, na verdade, eu acho que a internet, de forma geral, tem trazido muito essa coisa do brain rot, sabe? Tipo, eu não precisa pensar nada, só fala sobre assuntos óbvios, sobre coisas que todo mundo já falou por muito tempo, e aí você fica nessa repetição, ao invés da gente tentar levar novas discussões pras pessoas, sabe? Falando até nisso, tem os brain rot italiano, que você não sabe. Não tem ideia do que seja. Né, que as pessoas, provavelmente alguém que tá ouvindo vai saber, que também foi um roubo de voz. É um brasileiro que é dublador, que também teve a voz roubada e foi usada no brain rot italiano, que ficou famoso no mundo todo. E aí, é claro, né, as pessoas vão usar isso. Se você abrir um vídeo no Instagram e procurar, né, os brain rot italianos, 100 milhões de visualizações, 200 milhões de visualizações. Entendeu? Não, então, e aí esse negócio das novelinhas de fruta, o que a gente percebeu também é que são várias pessoas fazendo, não é uma pessoa. Até porque, de fato, não existe propriedade intelectual. E a gente viu também que tem, tipo... O cara vendendo um curso pra fazer novelinha de fruta, entendeu? É tipo um curso pra... viu? Eu não vi isso não, que coisa horrível. Tava no vídeo do Diva. Tinha um cara que fazia publicidade, né, no Instagram, fazendo a propaganda do curso de novelinha de fruta. E tem uma coisa sobre a sociedade mesmo, é que você vê essas coisas fazendo
vou colocar aspas aqui, sucesso, porque não necessariamente porque tá sendo muito assistido, tá fazendo sucesso. Essa medida de sucesso, ela é muito rasa, sabe? Sim, só e viral, aí, né? não, e aí entra nessa discussão. A gente tem que aceitar porque é o que tá acontecendo. Sim, sim. Então, assim, sabe, só porque a gente tá sendo engolido tá por essas coisas, por isso, assim. porque todo mundo só quer surfar na onda ali, significa que agora sim a gente tem que aceitar, sabe? Sim. Isso pode levar pra várias coisas. Sabe? Então, exatamente, né? Que o grande problema disso, né? Voltando lá pro início do episódio, que o grande problema que a Isadora falou é que se roubarem a voz dela pra falar uma coisa que ela não quer dizer. Né, ela não quer dizer nada do que ela não disse. Então. É bizarro. E alguém quer pensar e defender um negócio desse. E também teve aquele vídeo, né? Eu, na verdade, pensei nesse tema, porque a gente tava falando do golpe do Facebook lá do seu pai. E aí eu lembrei, né, do vídeo do Dário lá do manual, do Almanac SOS, que ele teve a voz dele clonada, que ligou pro pai dele, ligaram, né, pro pai dele com a voz clonada pra aplicar um golpe, entendeu? E aí, então, a gente chegou a falar disso, né? Que dizem, né? Isso não aconteceu com ninguém que eu conheço. Mas que tá rolando isso, assim, daquelas ligações, né? Que ninguém fala nada, e aí você já fala algumas palavras, e só isso já basta, né? Pra copiar. Porque, de fato, vozes são só vibrações, né? Então, às vezes as pessoas falam, sei lá, o sinal tá ruim, não dá pra entender o que ele tá falando, então tudo bem. Mais ou menos o timbre tá ali e é isso. Então, dá pra se passar fácil pela pessoa, né? Por voz, assim, quando não é. Isso que também agora já dá até pra fazer por vídeo, né? Que também é outra coisa, assim, que tem que hoje ainda é um pouco complicado, mas logo isso aqui vai estar pras massas, assim, e pra quê? Por que a gente precisa desse tipo de tecnologia? Tem outros criadores também no Instagram, né, fazendo, tipo, os avisos, né? A pessoa tá lá falando, do nada ele vira, sei lá, o Drauzio Varela falando, ele vira o Vini Júnior falando. Essa coisa de voz, agora eu lembrei, é daquela da Maísa também. O da Maísa também foi um caso famoso. E tem vários, né? Tem vários artistas que são copiados, assim, a voz, às vezes até a imagem, pra dar golpe. Tô vendendo essa promoção de celular aqui. Não, e agora com as eleições, me deixa apavorada. Porque as pessoas já estavam acreditando nas mentiras de montagem de imagem. Né? Agora vai ter som e agora vai ter vídeo. Sim, porque você coloca... E assim, você consegue perceber que é uma montagem. Às vezes não também, mas... Sim, claro. Normalmente você consegue, mas a pessoa média, ela não consegue diferenciar. Não, e aí a gente tá num ponto... E é via de confirmação, né? Então, a gente tá num ponto que a pessoa vai falar, tudo bem que é mentira, mas é isso que eu acredito. Exatamente. Né? Eu acho que é isso, ele tá falando o que eu tô pensando. Isso é a pós-verdade, né? Então, como que eu tô pensando é mentira, entendeu? Pois é. A pessoa não quer ser confrontada com isso. Terrível, gente. Isso pra ambos os lados, tá? Mas, de forma geral, a gente sabe qual é o lado que usa mais disso. Sim, né? Sim. Então, inclusive, eu acho que a esquerda, de forma geral, é muito ingênua. Não, passiva, sabe? né? Porque fala, não, vamos só lutar da forma mais ética. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Claro. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? Você vai combater... Não dá pra ficar atacando flores assim nas pessoas e achando pois que isso. Né, o mal vai ser derrotado assim. Não vai, né? O mal. Não gosto que quando fala mal e bem, porque não é exatamente sobre isso. Não, tô falando É muito binário só. Mas, de fato, a gente não pode tratar extremista. Aí sim entra no paradoxo da tolerância, né? Você não pode tratar extremista sendo... Sim. Só sensato, você entende? Sim, eu também não sei qual é a forma correta. Eu sei que precisam haver outras o jeito estratégias. É lógico que é a educação a longo prazo. Entender como funcionam as redes. Existe um motivo pra extrema-direita... Eu não tô falando de direita, tô falando de extrema-direita, tá, gente? Extrema-direita defender muito... Tá certo que uma parte da direita também é defender que os mais pobres não têm que ter acesso à educação, ao mesmo tempo que são eles que arrotam que... o Brasil é tão mal educado, que não sei o quê, porque as escolas... Porque lá na Europa... Pois é, né? E aí fica reclamando que o Brasil é um país pobre, não sei o quê, mas tem um prazer mórbido nisso, assim, sabe? Sim, claro. Vocês estão aí na merda, mas eu não, eu tô aqui. Não, que a pessoa só é rica porque tem pessoas pobres, né? E acaba que todo discurso de direita é assim, sabe? Sim, então, em absoluto. E também acabam negando todo... O programa de assistencialismo, né? Então, é nisso que eu ia chegar, assim. Que gera, né, toda uma outra riqueza, retorno também pro país.
que, tipo, se eles fossem pensar só em números, eles defenderiam isso, entendeu? Por isso que as pessoas que são mais, tipo, voltadas pros números, essas coisas, eles defendem, né? Que tem que ter Bolsa Família, tem que ter esses assistencialismos, porque essas pessoas depois vão gastar o negócio no mercado, vão gastar com a moça que faz a unha, que é a vizinha dela, vai gastar esse dinheiro indo, sei lá, assistir alguma coisa. Não, muita falta de consciência de classe, entendeu? é um negócio muito básico. Ou seja, a pessoa só não gosta do assistencialismo porque tá ajudando a pessoa pobre. Né? Não tem outro motivo, né, assim. Porque fala que tá roubando do seu bolso. Meu... tinha uma outra discussão que eu também acabei vendo, assim, né, que tem um pouco a ver com isso, que as pessoas falam, mas a Inglaterra aboliu a escravidão antes de um monte de país e tal, porque eles são, né, moralmente, vamos dizer assim, superiores, né, e o Brasil ainda não tinha abolido. Eles só aboliram a escravidão porque tava faltando gente para comprar coisa lá para eles. Então era mais lucrativo você pagar a pessoa para ela gastar o dinheiro na sua loja do que deixar ela escrava e não poder gastar nada, entendeu? Pro capitalismo todo funcionar, isso daí foi um fato. Tinha que acabar a escravidão porque já não tava tendo mais gente para comprar o que você tava E produzindo. é só uma formalidade, porque o racismo continua aí, Exato. né? Não, e a escravidão existe hoje ainda. Pois é, né? No Brasil a escravidão existe. moderna. Pois é. E não só moderna, tem a clássica também, né? Tipo, não é como se ela não existisse mais. Sim. Então, eu trouxe esse assunto mais sério, assim, né? Porque é um assunto que a gente tem que levantar, né? A gente tem que falar, a gente tem que mostrar para as pessoas, né? Isso daí. É sobre isso que a gente quer falar, né? Também, não é só amenidades, apesar de ser muito legal falar de bobeira, mas também são assuntos pertinentes e necessários, assim. Então, a gente também quer ser uma pequena vozinha ali, assim, né? Ainda mais porque nesse caso específico eu não vi tanta gente falar, por isso que eu também quis trazer, né? E é uma coisa que pode acontecer com você, no caso, por exemplo... A qualquer momento, igual que você não o Dário sabe. Que teve a voz roubada e tentaram aplicar um golpe no pai dele. Então, são pessoas grandes, né? Mas pode acontecer com qualquer pessoa de fato, porque não tem... A evolução da tecnologia tá acontecendo isso, realmente... O que me perturba é não ter lei. A internet ser um lugar literalmente sem lei é terrível. Então, é nesse ponto que eu ia chegar. Precisamos logo ter, né, a regulamentação das redes. Alguma forma de regulamentação, E sabe? regulamentação da IA também, né? É que sempre que surgem essas coisas novas, principalmente da IA, né? Mas eu acho que começa por aí, sabe? Essa coisa do... É um país que se digitalizou antes de se educar. O Brasil é muito esse lugar, assim. Porque fala assim, mas não pode regulamentar. Um monte de país já regulamentou. Sim. Entendeu? Porque não pode ser um lugar sem lei. Tem que ter regra pra criança, tem que ter regra pra todo mundo. Porque não é porque é digital que não é real, sabe? Porque é um crime que acontece fora e acontece tem dentro consequências igual. na vida real também, entendeu? Acho que a gente ainda olha muito pra internet como uma coisa a parte da vida, sendo que ela já faz 100% parte da nossa vida. Sim, né? A gente quer fingir que é um lugar de escape, quando ela não é mais. Não. Sabe? Não é mais aquela coisa de 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Era só desligar a internet que nada acabou. disso Muita acontecia. coisa assim, sabe? Inclusive da entrevista da Bela Campos, que é incrível, procurem. Que ela deu esses dias sobre a experiência dela, né? Ali em Vale Tudo. E que mulher, Kinga. Mas ela fala sobre isso, sim, das críticas em relação a ela no Twitter. Sim. Se eu desligar, acabou, de fato. Sim, se claro. desligar, Não, acabou. o Twitter é uma bolha muito específica e tóxica, né? Principalmente para essas pessoas. Mas não só, o Instagram também, o TikTok. As redes são muito tóxicas, mas também eu acho que tem um viés de você escolher o que você lê, também, sabe? Claro. É muito você estar preparado mentalmente. E se torna tóxico exatamente por essas pessoas que acham que é um lugar que não... Acham não, né? Porque, de fato, é ainda um lugar que não tem lei. Não. Né? Não, elas se sentem muito confortáveis em falar sobre o corpo dos outros. Ali, assim, ela vai atrás da pessoa e fala assim, não, você é ridícula, o seu corpo é horrível, você devia fazer uma cirurgia no seu nariz, sabe? E são coisas que... Só porque tá aberto o comentário ali, né? Aí ele quer falar qualquer coisa que passa na cabeça dele. Assim, muitas vezes... Eu gosto de acreditar que as pessoas não são sem noção, assim, da vida real. Tipo, você não falaria isso na cara dela. Cara a cara, não falaria, né? Também pois é. Que... Então, Então, tem essa etiqueta digital também que parece que as pessoas... Perderam, né? Não tem, né? É um lugar sem lei. Exatamente. Por ser um lugar sem lei, é exatamente isso. Eu vou falar, não vai ter impacto nenhum na minha vida. Só vai ter impacto na vida do outro, né? Você vai falar os maiores absurdos, assim, comentar, tipo, sei lá, principalmente da aparência das pessoas.
ou comentar algum absurdo realmente e achar que isso não pode repercutir na vida real, né? Não, e muito pouco vai, né? É tipo, só quando é uma coisa muito explícita de racismo, de misoginia. Misoginia não, né? Misoginia tá sendo ainda. Pois é. De E olhe lá, né? homofobia. Realmente. E olha lá. Porque a gente tá, né, vendo todo esse movimento e ainda assim as pessoas não estão sendo Não, tá cada vez pior, eu responsabilizadas, acho. né? As pessoas estão se sentindo extremamente confortáveis em serem horríveis. Sim, reproduzir, né? Cada um desses absurdos, assim, né? Tem que ter lei. Tem que ter lei. É uma das coisas mais. Acho que uma das pautas mais importantes hoje, né? Para todo mundo, né? E no mundo todo. Não só aqui no Brasil, é sim a regulamentação das redes, porque as empresas lucram com todo esse ódio, com todas essas coisas. E não é só o Brasil mesmo, né? Não, Porque é se o você mundo pensar, todo. a forma como o Donald Trump fala nas Sim, redes sociais sim. dele é bizarro, gente. Não tem decoro Uhum. nenhum. Não. E E o às que ele vezes fez nem. lá com o rei e a rainha? Não, ele passou na frente, né? Assim, e não porque o Charles é rei, não, tá? É a forma como ele fez. Tipo, você não faz isso com ninguém, gente. Não, é que ele tem certeza que ele é a pessoa mais importante do mundo. Não, e ele faz, né? Uhum. Ele age como. É ridículo, esse homem é ridículo, meu Deus do céu. E ele é tão inútil. Uhum. Ai. Falar sobre política me vai no lugar muito de revolta pra mim, né? Assim, É sempre muito difícil falar sobre isso é aqui. difícil porque a gente tá falando também de outras pessoas que elegeram essa pessoa, né? Porque não é possível que todas as pessoas pensem como esse político, né? Tipo, Aí a gente vê que a gente conhece muito pouco do mundo, né, meu amor? então. A nossa Não, bolha também claro, nos claro, protege lógico. muito. Não, mas é que é tipo, o movimento é realmente de. A pessoa foi convencida de alguma coisa. Porque eu não acredito que todas essas pessoas sejam ruins igual, sei lá, igual o Donald Trump, sabe? Não sei. E, de novo, não é só ruim e bom, né? Assim, por nosso ponto de vista, né? Enfim, eticamente, todas as outras coisas, sim. Mas eu do outro lado também estão olhando dessa forma, sabe? É só bem e mal. Pode ser. E o mundo é muito mais complexo do que isso, assim. E eu acho que é nesse lugar também que entra essa preguiça das pessoas, porque é preguiça, preguiça e ranço, assim, eu não quero falar de política, porque política é uma coisa muito particular, mas isso é uma coisa que todo mundo faz você acreditar, porque aí você vira só massa. Então, entendeu? Não discute, por isso que as coisas não vão pra frente. É que eu também, né, nessa discussão, eu nunca vi uma pessoa que se diz apolítica votar na esquerda, entendeu? A pessoa que é apolítica sempre vai votar na Não, direita. eu acho muito engraçado, porque sempre fala assim, porque a esquerda sempre dominou as escolas e não sei o quê, sendo que eu lembro claramente, Sim. e inclusive porque eu concordava com essas coisas na época, até porque eu não pensava muito, e era o que todo mundo falava na época, de ser extremamente de direita. De direita no sentido PSDB. Em São Paulo, sempre foi uma coisa assim, extremamente PSDBista. Eu chorei quando o Mário Covas morreu. Pois é. Eu tinha o quê? 8 anos? Não, tipo, por aí. Entendeu? Então, sempre foi nas escolas, em todo lugar. Não, a escola também é feita pra você pensar o mínimo, né? E se formar sendo uma pessoa que decorou as coisas. Todo mundo debochava da pessoa que era abertamente de esquerda na escola, sabe? Sim. É um negócio muito bizarro, assim como a gente foi ensinado. E aí, essa coisa que falam hoje sobre doutrinação. Não, é só espantalho, isso não existe. É só falta de informação, gente. É falta de contato com os assuntos, de verdade. Não, e se hoje... você for ver na média, a maioria dos professores não são de esquerda. Não, e é bizarro porque olha os candidatos a presidente. Só tem um de esquerda e o Lula nem é tão de esquerda assim. Sim. E tem esse o ponto, né? O Lula não é tão de esquerda quanto acham que ele é. Então, é que aí entra naquela teoria, né? Tipo, da régua política, pra quem tá na extrema direita, até a direita é esquerda, entendeu? Pois é. Mas são, tipo, 10 candidatos, né? Sim. De direita já, que se anunciaram aí, né? Sim. E só o Lula tá do outro lado. Sim, entendeu? Então, é bizarro o que tá acontecendo. E as pessoas são tão, tipo, tão reativas, né? Eu tenho até receio de falar sobre isso nesse momento por 2 motivos. Me faz muito mal. Psiquicamente mesmo, assim, porque mexe muito com emoções muito vivas dentro de mim, né? Sim. Porque eu fico revoltada de verdade, assim, sabe? Com a falta de empatia das pessoas, eu acho, sabe? Sim. E as pessoas têm uma noção muito deturpada do que é empatia, também, sabe? Também tem isso. Enfim, e o outro é como as pessoas estão recebendo esse tipo de informação, assim, porque é todo mundo só reativo.
sabe? As pessoas não estão afim mais de discutir sobre as coisas. As então pessoas já têm um lado, né? Óbvio. Aí só querem... O que a gente quer é muito abrir diálogo, mas a gente consegue ter diálogo? Não. Sabe? Se mesmo dentro das nossas próprias famílias é muito complicado falar sobre isso, né? Lógico, em medidas muito diferentes. Mas é sempre um assunto meio espinhoso, assim. E se a gente não consegue falar isso com a nossa família, assim, que esperança a gente pode ter de conversar com os outros? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente não tenta, karma, se a gente deixa... Se a gente só desiste, eu não vou estar sendo também fiel ao que eu acredito, então, sabe? Também é uma tática do outro lado, né? Porque... sempre acaba virando, tipo, ó, como a pessoa da esquerda a gente só muito quer tecnicalista, ouvir. É muito, sei lá, quer falar bonito, quer não sei o quê. É, só tipo, discurso, isso, né? Sendo que... Porque você não quer parecer o chato de falar, não, gente, peraí, meu, como assim você tá defendendo, sei lá, a escala 6:1? Nossa, isso é bizarro. É uma coisa... Eu não consigo conceber um negócio desse. Né, desumana. Desumano. Aí, só que você vai falar isso... sei lá, numa mesa de jantar com seus amigos, sabe? Tipo, até você mesmo já se sente meio... Sim, você se sente coagido a falar sobre ou isso. só revira o olho e continua, sabe? Porque em muitas situações é isso que a gente faz, né? Assim, é muita falta de consciência das pessoas, de fato. E... que a gente também espera, né? Que as pessoas tenham um pouco... dessa consciência, assim, mas às vezes né? não. Hoje em dia é muito a gente tem que falar meio que o óbvio, né, hoje em dia. Mas é sobre bolhas também, né? É muito difícil a pessoa lutar contra, tipo, se ela tá num ambiente muito de banco, por exemplo. Se ela tá num ambiente que todas as pessoas que ela conhece, que convive no dia a dia de fato, tem um pensamento corporativista. Exato. De só mede sucesso por dinheiro. Meritocracia, todas essas coisas. Meritocracia, ai meu Deus do céu. É muito complicado. Mas eu acho que eu não me sentiria bem comigo mesma só virando, sabe, dando outra face, assim, porque a gente tem que falar, né? O diálogo sempre foi o que me fez ir pra frente, de todas as formas. Assim, a gente também tá aberto a ouvir outras ideias. O problema é que as ideias são uma bosta. Então, a gente só chegou aqui ouvindo outras pessoas. Também, a gente mudou muito. Porque se não fossem as outras pessoas falando, a gente ia continuar recebendo o mesmo de sempre. Eu lembro claramente de ser contra a Dilma. Então, exato. Eu lembro de ter vibrado. Assim, é uma vergonha pra mim falar isso hoje, tá? Sim. Mas eu, de fato, não tinha essa consciência. E é engraçado que quem me fez... O que me radicalizou foi o Bolsonaro. Não é. O fato de existir uma pessoa tão extrema, tão bizonha, tão... É inacreditável as coisas que ele defendia, que ele falava, que ele fala, né? Sim. Ainda bem que tá meio quieto. Porque depois saiu do hospital, nunca mais teve nada, né? Pois é. Enfim, foi ele que me radicalizou. Engraçado, né? Sim. Porque às vezes você precisa ver o extremo pra você falar, opa. É muito triste, na verdade. A partir daquela eleição, realmente, não dava pra não ficar a parte da... Foi aí que eu me tornei política, de fato. Então, da política. Porque, realmente, um lado tava falando tanto absurdo que você... Peraí, tem que ouvir pelo menos todos os outros lados, né? Sim. E aí não tem como a gente, né, não se engajar nisso. Foi o que a gente fez. Aí a partir daí, sim, acho que inevitavelmente muita gente veio também pro outro lado, né? Mas muita gente também veio pro nosso lado. Mas eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta, porque... E sei lá, eu não consigo pensar em viver em sociedade e só pensar no meu. Não, sabe? Exatamente. Eu não me beneficio de nenhum benefício do governo, nenhum. E eu, sabe, na época da pandemia, a gente até poderia ter pedido auxílio, por exemplo. A gente não pediu. Uma questão ética. A gente não precisa, entendeu? Em compensação, tem muita gente do outro lado que fez questão, né? Exato. Ganha muito dinheiro, sempre ganhou, mas fez questão de pedir. E aí, são essas mesmas pessoas que ficam rotando um monte de bobagem sobre Bolsa Família. Mas são esses benefícios que a gente precisa para um bem-estar social, sabe? Por que a gente vai querer que por que a gente quer estar bem se o resto tá todo ferrado? Pois é. Só que existe essa falsa sensação de que tá todo mundo sendo tão injustiçado o tempo todo, exatamente por causa da falta de consciência social, de que, mas eu tô lascado também, ninguém tá me ajudando. O governo tá roubando de todo mundo, né? Também tem isso assim, né? Que as pessoas acham que, o imposto é roubo, e não sei o quê. E aí, né, tem gente que aí vai falar do Bolsa Família e fala, essas pessoas não deviam votar porque recebem auxílio do governo. Não devia ter enfim. E aí, só que sabe quem também recebe muito auxílio do governo?
né? As grandes empresas, Pois é. os grandes latifundiários. E aí você vai falar que essas pessoas não deviam votar? Não, mas eles dão emprego, amor. Ah, então. Ai, meu Deus do céu. Ai, juro. É um pensamento tão raso. Uhum. É um raciocínio tão pequenininho, Então, sabe? e a gente sabe que as pessoas conseguem raciocinar além disso, sabe? É preguiça mesmo de pensar, porque não dá é possível. trabalho. Não, Então, dói. Dói você admitir coisas sobre você mesmo, sabe? Tipo, nossa, eu já tive um pensamento horroroso como esse. Uhum. Eu nunca concordei com as coisas que falavam sobre a Dilma, mas assim, eu era contra, tipo, nossa, não. Porque ela realmente é meio burra. Sendo que aí apareceu o Bolsonaro e a gente sabe que Não, realmente é uma pessoa e ela boa, né? nem era boa, era só porque falavam isso dela e a gente... Vai na só- onda, né? Exato. Mas às vezes é só uma pessoa que não sabe se expressar de fato. Eu não acho que ela devia ter chego ali como presidente, né? Foi um meio que tapa-buraco. Mas ela é muito competente, tanto é que tá aí um cargo aí. Mas nem todo mundo sabe, tem oratória, entende? E no caso ela não tem. Uhum. Não tinha pra ser presidente. É muito diferente do Lula. Não, porque o negócio de ser presidente é saber articular, né? Era esse o... Ele é muito... o grande Gente, problema ele é o dela. maior representante, não só da América Latina, assim. Eu acho que ele é a pessoa mais importante no mundo, sim. Diplomaticamente. Sim, Ele é muito carismático. Ele hoje- sabe fazer política. Hoje na esquerda é basicamente ele e o Xi Jinping. Só. Né? Assim, de pessoas sensatas também, né? Porque, meu Deus do céu. E outra, mas um negócio muito importante é que ele não é perfeito. Claro. Até porque não existe pessoa perfeita, gente. Mas assim, sabe aquela coisa de você medir o que é bom e o que é ruim? Uhum. É isso que você tem que fazer, sempre. Exato. É colocar Porque- na balança, porque os benefícios, né, que traz um governo de esquerda, né, o governo do Lula, ainda são maiores do que, né, o Não, as de ruim que pessoas- trouxe, por exemplo, o governo do E o que Bolsonaro. pode trazer o Flávio, né? Pois é. O Flávio que não tem O sobrenome. Flávio B. O Flávio Bolsonaro, que, gente, eu não consigo conceber que alguém tá considerando. Esse mentecapto, ele é. Gente, ele é muito. Meu Deus do Não, céu. pior que eu, Ele assim, é burro. eu, na minha Coitado. ingenuidade, eu achava que iam lançar qualquer outro filho, porque o Flávio é o mais queimado de todos. O Ele Flávio é o mais mais sujo. enrolado com a milícia no Rio de Janeiro. Uhum. O Flávio é o mais... Mas foi o que todo- sobrou mesmo, né? Não, porque o outro tá exilado lá nos Estados Unidos, porque se voltar vai ser preso. E O outro é maluco. o outro tá trancado em casa porque é maluco. E tem o outro que não sabe falar duas palavras, não, não sabe esse aí- concatenar não. duas doses. O Lé com Cré ali não bate. Nossa senhora, o rato, né? O Renan. Enfim. Gente, que coisa bizonha essa família. Uhum. Essa é uma das maiores vergonhas nacionais. E achar que isso é o que sobrou pra gente, sabe? Pô, o Brasil é Caramba, muito né? melhor que isso, sabe? Acho que a própria direita é melhor do que isso. E deixar sobrar pra esse... Eu não sei, Essa assim, galera- porque se a gente for pensar que o Tarcísio tá liderando aqui em São Paulo com todas as merdas que estão acontecendo em São Paulo. Pois é. Levantaram, tipo, é porque quem vota também é muito do Porque, interior, exato, o interior é como muito ele reaça, governador, né? sim. Como eles não vivem o que a Uhum. gente vive aqui com o Tarcísio e o Uhum. Ricardo Nunes, meu Uhum. Deus do céu, que ódio. Eles acham que, tipo, sendo anti-PT tá bom. Sim, porque o Haddad foi horrível. Gente, o que o Haddad... Exato. O Haddad nem teve tempo de fazer as coisas. Uhum. E muita coisa. E a principal coisa que todo mundo reclama, que é a ciclofaixa, hoje é essencial pra cidade. Pois é. E aí? Pois é, todo mundo reclamou quando a Haddad colocou na cidade e agora todo mundo reclama se alguém quiser mexer nela, né? Eu acho que as pessoas têm que se permitir conhecer outras coisas, não vir com ojeriza, sabe? Uhum. Pros assuntos. Sim. Porque. Gente, Eu acho o que mundo tá muito estranho. Não, e não é tudo sobre dinheiro, principalmente, né? Porque às Não, vezes. nesse caso né? Não, mas eu tô dizendo, tipo, também é sobre humanidade, né? Tipo, Tá, entendi. se eu o que você puder quis abrir mão de alguma coisa pra, vamos dizer, pra classe rica, pra dar pros pobres, é isso dizer. exatamente. Não, é uma que tem que lógica fazer. só de matemática e nem essa matemática faz muito sentido, Pois é. né? Porque, vamos privatizar o correio. O correio não foi feito pra ganhar dinheiro. Não. Essas empresas que Não, precisam a fazer. essa BESP, nada disso precisa dar dinheiro. É que essas já foram, né? Já Essas não foi, tem muito o que claro. fazer, a não ser. Como é que chama? Reestatizar. Reestatizar. Mas do correio, é porque assim, o correio é extremamente importante pra ligar o país inteiro. Uhum, sim. Não é pra fazer lucro. Exato. Porque toda empresa tem que fazer lucro. É por isso Uhum. que precisam das estatais, porra. Exato. Entendeu? Uhum. Precisa do governo botando Pra dinheiro operar, ali. Pra operar. no mínimo e às vezes até dando prejuízo, né? Gente, as pessoas tem lugar que não consegue sobreviver se não tiver os correios. Exato. Sabe? Não, eu lembro muito claro de uma vez que eu precisava mandar um pedido para uma cliente que ficava
um lugar muito inacessível, assim. Aí eu falei, né, vou pesquisar, né, sei lá, correio. Aí ele dava, né, o Sedex, o pack dele lá, era tipo 23, 30 dias. Eu falei, caramba, né, precisa existir uma substituição, né, pra isso. Aí eu fui atrás do, sei lá, DHL, Jadlog, qualquer outras dessas empresas aí. Aí eu contatei a DHL, aí eles falam, não, a gente entrega assim. Aí o que eu descobri, né, falando com a pessoa lá, é que eles, por exemplo, acho que era, sei lá, o interior do Tocantins. Aí a pessoa, a gente manda pra DHL, a DHL vai mandar até Palmas. A gente já viu, amor. Então, entrega pra Palmas, que é, sei lá, capital do Tocantins, e aí manda pro correio. A DHL manda pro correio. Não isso, a gente tava uma vez no correio e tinha um cara da DHL mandando pelo correio em São Paulo. Sim. E aí eles vão cobrar as tarifas que eles vão querer. E também tem isso, né? As pessoas falam, tem que privatizar o correio. Gente, já tem a DHL pra você mandar coisa. Pois pode mandar, já tem outras empresas. Mandar pelo correio. Pois é, não que... Né, já tem a concorrência. A gente já acabou de falar, né? A DHL manda pelo correio. Uhum. E várias outras... Privatizou, a gente sofreu muito, né? Com a Enel. Sim. Gente, pelo amor de Deus, que serviço de bosta. A gente nunca tinha tido. A gente tá aqui há quase 5 anos. Já deu 5 anos. Vai dar... deu 5 anos agora. Então a gente tá há 5 anos aqui. Nos primeiros 3 anos a gente não tem problema. Privatizou, foi um ano inteiro de caos. E não foi só a gente que viveu isso, né? Foi todo mundo em São Paulo. E mesmo assim, tem gente considerando... Jura mesmo, gente? Usa a cabeça aí, pô. E achar que isso é a melhor opção também, né? Sabe? A gente não pode ser tão limitado assim, não. Não, e achar também que, mas pelo menos privatizou, agora o governo não vai roubar. Né? Como se só existisse roubo de empresa pública, né? Não, então... Né? Sendo que, na verdade, a maioria dos roubos são de empresa privada, né? Não adianta pensar também, tipo, porque todo político é horrível. Assim, mas... Existem políticos e políticos, sabe? Claro. Porque fica todo mundo também, tipo, mas ruim pelo ruim, vou votar em qualquer um, sabe? Não adianta você se isentar, eu acho que é pior ainda. Sim, tem um grande movimento da esquerda, né? Principalmente da esquerda radical, assim, que é o pessoal falando que eles têm que entrar na política. Não pode ficar nessa de, mas lá é tudo jogo político, é tudo isso daí mesmo. Eu não vou me sujeitar a isso, sabe? Mas realmente você tem que fazer isso. A esquerda radical tem uns discursos que são muito infantis, eu acho. Sabe? Exatamente por isso que não consegue não ser levado a sério. Né? Não, isso é levado a sério. Entendeu? Precisa de um pouco mais de inteligência emocional ali. Então, que não tem. Sim. Sabe? Tá lá, então, né? também, eu acho complicado. Assim, me dá até dá um rancinho, assim, tipo, ouvi uma galera falando aí, e eu falo, sabe? Enfim. Cansei. Esse assunto realmente me cansa. Eu vou ter que até deitar um pouco. Bom, é isso. Conta aí se vocês viram, né, sobre esse caso. Se tem mais algum caso que vocês viram sobre roubo de propriedade intelectual, né? Com IA. Já se não se respeita no mundo real mesmo. Tem essa discussão sobre propriedade intelectual. Se ela já não existe no mundo real, imagina no digital. Tem gente que tava acreditando que ia casar com o Brad Pitt. Né? Eu fico um pouco de dó. Então. Mas aí não pode culpar a vítima. Não, eu tô falando, imagina então o estrago da IA, né? Que aí vai ser realmente uma coisa como eu vou duvidar dos meus próprios olhos e dos meus ouvidos, né? A gente não pode tomar a gente só como exemplo, exato, né? A gente tem que pensar nas pessoas que estão extremamente vulneráveis. Exato, não pode falar, mas claramente isso é uma IA. As pessoas não sabem. Sim. E a gente tem que pensar em como educar essas pessoas, né? Tirar um tempo pra conversar com aquela sua tia, ensinar, sabe? Eu acho que a Jairme que falou que toda vez que ela escuta alguém falando sobre, tipo, mas isso aí isso não é IA, não, porque eu vi. Aí ela pega e faz essa pessoa falando uma bobagem. Ela dobra a aposta. Aí faz uma IA dessa pessoa, aí a pessoa fica, não, tá, entendi. Sabe? E às super vezes, simples. aquela coisa do remédio pra doido, é um doido e meio. Exatamente. Eu acho que é um pouco por aí. Não. Igual você vai falar com o cara do táxi, ele vai falar um absurdo, aí você replica com um absurdo maior, pra ele sentir que o absurdo dele foi, epa, peraí. Calma, então, eu acho que é importante a gente conversar, principalmente com os mais velhos. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas. Eu adoro conversar com uma batianzinha, né? Mas é muito importante. E os mais novos também, né? Educar as crianças a enxergar essas coisas, né? Que aí é um outro assunto, né? Também que a gente um dia pode tratar ou não, né? Mas que realmente a juventude está sendo cooptada pela extrema-direita também, né? Principalmente na internet.
É porque quando as coisas estão muito livres, a humanidade sente falta, né? Isso é muito estranho. Freud explica. de uma... Eles precisam de uma coisa que restrinja, sabe? Porque as pessoas aparentemente não conseguem se autorregular. Não existe esse negócio de liberdade restrita. Não, mas isso vem muito da religião, né? Essa coisa do você não saber se autorregular se você não tiver alguém te explicando o que é moral. Sim, sim. E aí, é sério? É sério mesmo? Que você precisa de alguém mandando você pra você saber o que é certo? O que é errado? Só não mato a não ser que você seja uma criança. Não, então. Se você não é uma criança e tá aprendendo sobre as coisas, ok. Agora, uma pessoa adulta fala que precisa da religião pra saber o que é certo, bom e moral. Aí realmente é questionar a pessoa. Eu acho que você tem que se questionar sobre isso, se você realmente é essa pessoa, né? Enfim. Enfim, é isso. Quinta-feira, dia 30 de abril, a gente se vê na próxima. Bom feriado, amanhã é feriado. Verdade. Tchau. Contra 6 por 1.